beleza? Então, passando, cada nível vocês vão almejando aí o Explorer, Builder, Trail Leader e Legend VIX, VIX porque Vitória é conhecido como VIX, né? Então a gente vai compartilhando e anualmente a gente vai rever essa pontuação e talvez zerar os pontos, sabe? Então, mensalmente, premiação, trimestralmente, grandes prêmios e anualmente, talvez, um mega prêmio aí. Só escanear, fique à vontade para o pessoal terminar de fazer o check-in. Eu vou compartilhar o link aqui também. Lembrando, essa é uma iniciativa nossa aqui dessa comunidade, tá, gente? Não é nada obrigatório. Quem quiser participar dos eventos, então é uma forma de eu premiar vocês e a Trailblazer Community também premiar vocês pela participação aí. O link está aí, para quem não está conseguindo escanear. Eu não vou ficar muito nessa tela para a gente respeitar o horário aqui da nossa palestra com o Lucas, tá? Muito obrigado desde já pela presença e participação. Eu vou dar início neste momento ao Questions and Answers, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, dê preferência à utilização do Q&A que eu acabei de abrir aí. Tem uma abinha aí embaixo, você vai ver chat, direct message, Q&A. Ali a gente consegue visualizar perguntas apenas. Fiquem à vontade para mandar no chat também, mas pelas perguntas a gente já segmenta e responde e controla o que já foi respondido, tá? Lucas, mais uma vez, bem-vindo à apresentação e o palco é com você. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui também. Apesar de a divulgação ter falado que a gente nem é só ler slide, né? Eu preciso passar um pouco, tá, um contextual antes de abrir a ferramenta. Quem tiver aí já desesperado para ver o Data Cloud, segura um pouquinho só, que a gente já vai olhar junto. Dar uma passadinha rápida aqui, só para ir e voltar, né, na apresentação e a gente conseguir ir complementando a linha de raciocínio, tá? Então, vou falar sobre Data Cloud, sou o Lucas, né, sobre a comunidade, o Guilherme já apresentou muito bem. Esse aqui é o meu e-mail pessoal, tá? Se alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, não quiser, tiver com vergonha de falar aí, quiser falar depois, ou surgiu depois, pode me chamar, tá? Então, brevemente falando sobre, né, a minha trajetória, eu tenho 7 certificações, né? Ainda estou anos-luz de chegar no Dornelos aí, mas um dia eu chego lá, né? Eu trabalho com TI desde 2006, né? Aliás, comecei a estudar em 2006, curso técnico, enfim. Fui desenvolvedor web, trabalhei suporte, fiz pós-graduação ali na FIAP, e estou focando minha carreira em Salesforce e produto Salesforce desde 2019, né? Estou apostando nisso. Então, já passei por org de service, sales, né? Várias orgs ao mesmo tempo, projeto de marketing cloud, data cloud, personalization. Então, a gente acaba vendo, né, tudo que vem de desafio, a gente acaba aceitando e indo para cima. Vamos falar do Data Cloud, então. O que é o Data Cloud? Primeiro de tudo, para a gente nivelar todo mundo, né, não vou considerar que você já sabe alguma coisa, tem que falar desde o começo. Então, né, em resumo, o Data Cloud é a solução focada em dados, né, da Salesforce. Então, acabou surgindo essa necessidade. O Data Cloud é um produto que já mudou de nome várias vezes, até por mudar o foco ali, né? Então, já foi CDP, já foi Genie. Eu acho que agora vai mudar para Data 360, eu vi alguma coisa assim também. Mas, enfim, a gente vai acompanhando as mudanças e evoluindo junto. Ele não é só um MDM, né? Não é simplesmente um data lake, não é um repositório genérico, não é um deduplicador, simplesmente. Ele faz, né, algumas funções aqui, mas a gente não pode resumir a ferramenta a isso. Se o cliente está usando só para isso, ele está jogando dinheiro fora, né? Tem muito mais coisa. E o Data Cloud é o que vai viabilizar a IA, né, o Einstein e o Agentforce. Todo mundo está vendo, né, o quanto está em alta, né, esse tema. Certificação do Agentforce estava grátis até o final do ano passado. Quem teve a oportunidade de tirar aí. E a gente fala muito de IA, né, o top-down vem falando de IA, vem falando de Einstein, vem falando de Agentforce, mas nem sempre eles dão toda a importância necessária para a qualidade dos dados, né? Então, vou repetir, né, o que todo mundo já sabe. Se o dado estiver ruim, a IA vai responder coisa ruim, né? Então, a gente tem que ter essa estruturação do Data Cloud sendo bem feita para ele funcionar bem. Quem vai usar o Data Cloud? Aqui é uma visão que está lá na documentação oficial do Salesforce. Eu posso compartilhar essa apresentação com quem quiser, tá? Quiser acessar os links, eu sempre coloquei uma referenciazinha aqui no canto.
Então, o Data Cloud não é só para o dev, não é só para o analista, por mais que seja uma ferramenta mais low code, né, a gente vai precisar ter um viés técnico ali de qualidade de dados, de entender. Então, aqui é uma divisão que a Salesforce, a própria Salesforce colocou, né, o papel de cada um aqui, dividido por perfil. Mas eu gosto dessa outra divisão aqui que eu vi nesse outro link também, que é por skill, né? Então, que tipo de skill um dev precisa ter para trabalhar bem com o Data Cloud, né? Então, um track de eventos, uma integração com a API, SDK, você conversar entre sistemas, os conectores, Salesforce tem que conhecer bem, a própria linguagem, né? Entender um pouco de JSON, um pouco não, né? Entender bem de JSON. Você está falando de integração, de qualidade de dados, o dev tem que conhecer JSON, tá? A parte de gerência de dados, né? Às vezes acaba sendo misturando um pouco os papéis aqui, mas na parte de gerência de dados, a gente tem que ter uma arquitetura, uma modelagem bem feita, né? Não é a ferramenta de você sair fazendo. Data Cloud, meu mentor falou, um abraço também, Maurício, meu mentor, falou que 70% planejamento, 70, 80% planejamento, 20, 30% execução. Então, essa parte aqui, arquitetura, modelagem, regras de identidade, né, deduplicar mesmo, consentimento, LGPD está aí, enfim, toda essa parte aqui, a gente tem que ter uma parte de gestão de dados muito forte, tá? Não é pegar e fazer e vamos ver o que dá e qualquer coisa refaz. Não, você tem que planejar, tem que saber o que você está fazendo, tá? Por isso, acaba sendo uma bolha bem difícil de furar, porque você precisa ter experiência para trabalhar bem com Data Cloud e você precisa trabalhar com Data Cloud para ganhar experiência. É um pouco difícil. Mas estudando, se preparando, né, a gente estando preparado quando tiver uma oportunidade, a gente sempre vai fazer o melhor, fazer uma implantação boa e cada vez melhor. A outra divisão de skill é análise de negócio, né? Então não adianta ser só o dev e o gestor dos dados, a gente tem que entregar valor, tá, com esses dados, isso aqui é muito importante. A implantação de Data Cloud, ela sempre vai acontecer em cima de casos de uso. Você não vai fazer um blocão e trazer tudo, integrar tudo de uma vez e vai cuspir tudo do outro lado com IA. Não vai. Você faz um caso de uso, integra um pouco, funcionou, entregou um pouquinho de valor, vamos fazer um pouco mais complexo, vamos fazer um que conecta os dois. Então, o papel do analista de negócio vai ser muito importante como um todo aqui, essas skills, né? Às vezes, esse cara vai ter que ter um pouco desse papel, o dev vai ter um pouco desse, enfim, eles vão se misturar, né? E o BA vai querer ser um pouco dev também, mas essas skills aqui são necessárias, né, para a gente ter um projeto com sucesso, né? Então, mapeamento de processo de negócio, eu não traduzi, tá? E, bom, se vocês não estão entendendo inglês, vamos correr atrás, pessoal, vamos estudar, vocês têm que entender isso aqui também. Mapeamento da jornada do cliente, né? Então, a gente vai pegar esse dado para quê? Para usar para um cliente final, né? O Data Cloud ele vai ser sempre voltado para a gente, né, gerar um dado ali em cima de algum cliente. Vender, né, comunicar o valor da plataforma aos stakeholders. Isso aqui é muito importante também. O Data Cloud é uma ferramenta cara, né, não é uma ferramenta barata. A gente precisa entregar valor com ela e precisa, né, dizer o que a gente fez aqui com o Data Cloud, o que melhorou, o que estamos entregando, o que estamos alcançando. Então, isso aqui às vezes acaba passando batido, né? E história, né? Como eu falei, caso de uso, a gente tem que fazer a implantação em cima de casos de uso, tá? Estou passando um pouco rápido para a gente ir para o hands-on logo, mas vou dar mais uma passadinha aqui no conceitual. Então, como que ele funciona? A gente vai conectar os dados, né? Não estruturados ou estruturados, então ele vai vir de qualquer fonte dessas aqui, ele vai ter vários conectores, vou mostrar já. Isso aqui está na documentação também, tá aqui o link. Ou dado estruturado, né? Ele pode passar por um pipeline ali, um MuleSoft, dar uma tratada, o dado chegar um pouquinho mais mastigado, um dado de engajamento ali. Então, independente do formato, ele vai ter esses conectores. A gente vai mandar aqui já para dentro do Data Cloud por strings, né? Então, ele pode ser em processo de batch, pode ser de tempos em tempos, pode estar num zero copy também, que é o dado, ele está em outro lugar, mas a gente consegue acessar ele aqui dentro, tá? Não vou entrar tanto no detalhe de tudo, senão eu vou começar a abrir muito parênteses e não vou conseguir mostrar nada. Uma vez que o dado entrou, a gente vai transformar e governar ele, né? A gente precisa saber quem vai ter acesso a esse dado, como que vai tratar, vamos fazer algum tipo de tratamento mesmo nele antes de usar, unificar o que for, harmonizar, unificar ele com o perfil. Então, eu tenho aqui um chat e um carrinho que dizem respeito da mesma pessoa, né? Então, o cara abriu um chamado lá, ele abriu um carrinho e a gente tem essa informação aqui unificada, que é a mesma pessoa conectada
na mensagem de texto no carrinho, por exemplo. E aí, depois que a gente tem esse dado unificado, todo tratadinho, lindo, de todas essas fontes, a gente consegue agir, né, fazer alguma coisa. Então, a gente vai tirar um insight em cima desse dado, a gente vai jogar para o Einstein para dizer o que ele tem a dizer sobre esses dados, né, o que ele consegue fazer de previsão, mostrar dashboard, mandar esse dado para uma campanha de marketing, enfim, tem vários tipos de ações, exportar para mandar para outro lugar, ativar flows. Então, esse é o fluxo, tá passando bem rápido, e é isso que a gente vai ver aqui na prática. Um exemplo bem simples, tá? Mas só para a gente dar uma olhada mesmo na ferramenta funcionando. Aqui é uma outra visão, mas é praticamente a mesma coisa que eu mostrei aqui, né? Então tem um outro link aqui bem interessante. Então vem o conector de dado, né? A gente faz a ingestão dele, modela, né? Prepara ele, faz as transformações necessárias, mapeia o dado, né, nos objetos, resolve as identidades, né? Então deduplica, junta o que for, né? Tem várias fontes diferentes. O final é a gente tem que juntar para ter o perfil unificado ali da pessoa para a gente conseguir saber, né, tudo que a gente precisa. Que é outra visão da mesma coisa também, mas aqui já um pouco voltado mais para o técnico. Então a gente tem uma fonte de dados, ele vai mandar para um data stream, eu vou mostrar já o que é o data stream. Aí começa a salada. A primeira vez que me mostraram isso aqui, DSO, DLO, DMO, eu falei, que é isso, cara? Não entrava na minha cabeça, mas vendo, principalmente praticando, a gente consegue entender, tá? Então a gente tem a fonte de dados, manda para o data stream, ele guarda um objeto interno aqui, o DSO, cria o DLO, que é o Data Lake Object, de dentro do marketing, e aí, a partir do DLO, a gente faz a modelagem dele, cria os objetos conforme a regra de negócio pedir. Depois disso, a gente resolve a identidade, segmento e ativa. Tá? Esse aqui é um fluxo padrão também que a gente vai passar. Falei 3 vezes a mesma coisa, de formas diferentes, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Arquitetura do Data Cloud. Esse aqui é um modelo interno, né, que ele tem. Eu tenho até que confirmar se essa imagem está atualizada, mas o que acontece? Eu tenho um objeto, por exemplo, de carrinho aqui, já nativo, da Salesforce. Por que eu vou lá no meu DMO e vou criar um objeto de carrinho custom? Então, assim, sempre, né, isso não só para a Data Cloud, mas principalmente para a Data Cloud, que a gente está falando de qualidade de dados, mas nas outras nuvens também. Se a gente tem um objeto padrão, usa o padrão, porque a Salesforce ela vai dar manutenção em cima do padrão, ela vai lançar feature em cima do padrão. Você customizar tudo pode virar uma bagunça, a chance de, né, não ter tanto sucesso é muito maior. Então, sempre consultem aqui a arquitetura, né, principalmente quem tiver naquele papel lá que eu falei. Você tem que dar uma olhada nisso aqui, é difícil de decorar. Tem outros diagramas como esse também, um pouco mais completos, mas aqui é um exemplo, né, de um que a gente tem que dar uma olhada e ver, enfim, se já tem aqui, já tem um objeto product, para que eu vou criar outro, né, um custom. Algumas perguntas que a gente faz para o cliente, falando de Data Cloud. Então, como é ou será utilizado Data Cloud na empresa? Então, voltando lá para o começo da apresentação. Né? Para que você tem o Data Cloud? É só para fazer tal coisa. Não. A gente tem que entender. Né? Se é uma ferramenta cara, tem que usar direito. Quais os principais benefícios ao utilizar o Data Cloud? Né? O que a gente vai ganhar usando esse Data Cloud? Como garantir a qualidade dos dados utilizados no Data Cloud? Então, a gente, né, vai ter regras, vai ter quem que vai ser o dono desse dado, de onde está vindo, para onde vai, né, qual a periodicidade, latência, tem muita coisa para a gente se preocupar aqui. Melhores práticas, né? Então, estamos adotando melhores práticas, não estamos. Como estão integradas as demais ferramentas e sistemas da empresa, né? A gente tem que ter uma ideia geral ali de como que está vindo, né, de onde que está vindo. Como é gerenciada a privacidade dos dados dos clientes, né? Então, igual o exemplo do formulário que vocês preencheram, a gente tem que se preocupar com isso também, né, estando aqui falando de dados, de qualidade de dados, a gente tem que saber a privacidade. A governança, né? A governança aí a gente abre um parênteses, né, muito grande. Tem governança esse dado? Não tem? Vamos fazer, né? Então, vocês, como estão estudando Data Cloud aqui comigo, junto, vocês são responsáveis por ser os chatos de perguntar da governança e ver se está tudo sendo feito do melhor jeito, tá? Alguns casos de uso. Então, a gente pode aprimorar um público de campanha de marketing, né? Então, ele tem os conectores ali com o Marketing Cloud, por exemplo. A gente pode ver, o usuário que costuma abrir push, eu vou marcar lá no Data Cloud que o push é o melhor canal lá para ele. Tem N ganhos, né, possíveis. Consolidar dados de atendimento, né? Então, quando a gente está falando de um console de serviço ali, a gente pode usar o Data Cloud para tratar esses dados de atendimento, ter ali
a hora que a pessoa, né, a gente puxar o perfil unificado dele, ter lá todos os atendimentos que a gente passou. O Health Cloud, né, criar umas candidaturas, a gente pode, enfim, é tudo mais ou menos no mesmo sentido. O layout de contato com os dados, ele tem um conector lá no core mesmo, que a gente consegue puxar uma aplicaçãozinha do Data Cloud, a gente consegue ver os dados já. Apesar de estarem separados, a gente consegue ver lá. Dado em tempo real para vendas, né, então a venda sempre é bom a gente estar com os dados dos clientes, né, em mãos, para poder conseguir convencer melhor. Insights sobre interações, né? Então, uma integração com o GA também, e análise expandida com o Tableau, né? A gente consegue aprofundar bastante isso. Alguns exemplos aqui de uso que a gente tem para o Data Cloud, tá? Então, se a gente está usando só para unificar ou só para deduplicar, tem N outras maneiras de fazer, até mais baratas, né? Mas a gente consegue buscar muito ganho com o Data Cloud. Falei, a garganta secou. Eu vou continuar falando porque às vezes a tela do Data Cloud está demorando para carregar, então acho que é porque, principalmente por ser sandbox, né? Então, vamos para o hands-on. Aí, se o Guilherme quiser, enquanto estiver carregando alguma tela, alguma coisa que quiser interromper, alguém tiver alguma pergunta, pode aproveitar, mas eu vou fazer o fluxo básico que a gente seguiu aqui na apresentação. Isso aqui. Ixi, fechei. Que aí eu vou revisitando aqui a apresentação para a gente ilustrar o que está sendo feito, né? Beleza? Vamos lá. Essa é a tela inicial, né, do Data Cloud. Apesar dele estar aqui na experiência do Lightning, ele está num servidor separado, tá? Então, ele está dentro, mas não está. Então, muito cuidado com isso, né, pessoal? Estou batendo no mesmo lugar, mas ele está aqui no Lightning, mas ele está hospedado, eu acho que era na Amazon, não sei se mudou. Aqui a homezinha, né? Vocês já conhecem um pouco dos seus fotos, já devem ter visto. Aqui são os data streams. Então, data stream, o que é? Né? Na tradução literal, fluxo de dados. É onde a gente vai, a boca do funil, né? Por onde vão chegar os dados. Então, aqui, se eu colocar para criar um novo, né? De onde vai vir essa nova fonte de dados? Tá vendo que eu falei que está separado, né? O Data Cloud da parte do Salesforce. Então, se eu quiser um dado que está lá no Core, apesar de eu estar no Lightning aqui, eu ainda preciso usar esse conector para trazer para cá. Tá? Então, nem sempre faz sentido eu trazer tudo, mas alguns acabam fazendo sentido. Tem um conector direto no site também, eu posso subir um arquivo, enfim. Aí eu não vou passar por todos os conectores, mas, enfim, só para vocês verem como tem muito conector, né? Então, isso aqui facilita muito, tá? Às vezes a gente já tem, nossa, tem até Snapchat, não sei ver, a Ads. Então, esse tipo, né, de conector, eles vão alimentar o Data Cloud, eles vão trazer um dado no primeiro momento mais bruto, né, no data stream, depois a gente vai começar a trabalhar ele. Para esse exemplo agora, para não me arriscar e fazer, né, algo muito mirabolante, eu vou subir um arquivinho CSV, tá? Então, esse arquivinho aqui que eu montei não, o MyLLM montou para mim, né? Então, é um arquivo de super-heróis, né? Então, eu vou ter umas colunas do nome do super-herói, enfim, sexo, universo, escala de poder, sei lá, ele inventou algumas coisas aqui. Eu vou pedindo nome e e-mail. A gente vai ver esses dados chegarem lá no Data Cloud. Então, vou escolher o File Upload aqui. Next. Aí tem aqui a limitação, né? Até 100 colunas, 2 GB, né? Também, cuidado, né? Esse aqui é um exemplo simples, tá? Isso aqui dificilmente vocês vão usar no dia a dia com o Data Cloud. Vou escolher aqui. Abrir. Aqui vem 13K. Coisa boa. Aí aqui ele já dá um preview, né? Do que ele interpretou ali, né? Se o formato do CSV tá certo. Como que ele trouxe para cá. Então, tem aqui agilidade, habilidade, enfim, tem bastante coisa. É bom para a gente ver, principalmente se já bater um olho aqui. Nesse exemplo eu não trouxe data, mas, por exemplo, date time, às vezes ele vai trazer um formato diferente, porque você baixou lá de outra base, telefone, né, formato de telefone, então a gente já dá uma validada nas máscaras aqui. Nem sempre você usar, mas tem, né, a funcionalidade aqui para você fazer algum tratamento aqui, né? Então, eu tenho date time, mas eu quero só o dia, sei lá. Cuidado, tá, gente, com esses puxadinhos. Às vezes é melhor a gente trazer esse dado já tratado de algum lugar, mas, enfim, tem a possibilidade de a gente tratar aqui.
Seguindo explorando essa tela, aqui, né, na parte esquerda a gente tem. Qual é a categoria desse dado, né? Então, quando a gente faz uma ingestão de dado no Data Cloud, ele pode ser um dado de profile. Profile significa que é um dado de cliente. Então, eu estou trazendo uma base, né, no caso, esses aqui seriam clientes, né, que eu vou abordar e tentar fazer uma campanha de marketing, por exemplo. Dados de engajamento, então, às vezes é um data stream sobre quem clicou aonde, ou quem simulou alguma coisa, ou quem abandonou um carrinho, enfim, são inúmeros casos de uso, mas a gente vai ter que modelar, né? Quando a gente traz um dado de pessoa, né, do cliente, a gente vai trazer, ou de um comportamento desse cliente, tá? Acho que até tá aqui na gente. Qualquer outra coisa diferente disso, ele já cai aqui no order, tá? Então, esse exemplo aqui a gente vai colocar profile, que a gente vai segmentar em cima das pessoas, como se eles fossem clientes, tá? Aqui a gente tem que dizer, né, uma chave primária, então, importante, né? Estou trazendo do outro sistema, já traz a chave do outro sistema também, às vezes para a gente cruzar um dado pode facilitar, né? Então, eu trouxe uma coluninha aqui de ID externo, tá? Bem simples, 3 letras, 3 números, 3 números, 3 letras, na verdade. Não usa e-mail como chave, pelo amor de Deus, a gente não usa telefone como chave, tá? Isso aí não preciso ficar batendo tanto nessa tecla, né? A gente está falando de qualidade de dado, a gente vai, né, trabalhar com chaves fortes, né? Se precisar concatenar alguma coisa para criar uma outra chave. São discussões, né, que vão, como eu falei, aqui eu estou fazendo a prática, é a pontinha do iceberg, né? Toda essa discussão de, mas qual que vai ser a chave que vai vir lá no meu data stream? Isso já tem que ter sido discutido. A hora que for aqui, vai ser só clicar, dar uns prints para documentar também, para lembrar como que foi feito, quem que fez depois, né? Exatamente o que foi decidido. Tem Record Modifier Field, tem Organization Identifier. Isso aqui é como se você fosse colocar uma tag para marcar esse dado que ele veio e vai para, enfim, vou usar ele de algum jeito específico. Às vezes você tem uma org que tem dados de mais de um país e você quer tratar o dado desse data stream como, enfim, tem uma coluna que diz de qual país que ele veio, enfim. São algumas tags que facilitam na separação, né, para a qualidade do dado depois. Vou dar mais um next. O nome do data stream, né? Vou colocar heróis. Aqui o data space eu acabei não passando, mas o data space é como se ele fosse o ambiente, tá? Então, eu não estou falando de sandbox, eu estou falando aqui no ambiente de produção, eu posso ter um data space separado. Então, você tem que comprar, tá? Adicional. Os projetos que eu vi, a maioria tinha um só mesmo. Mas você pode ter mais de um ambiente separado, enfim, se fizer sentido na governança você usar outro, aqui você consegue trocar, tá? Não deploy. Alguém desmutou aí? Alguém quer falar? Na verdade, tem uma pergunta aqui. Só um segundo, deixa eu abri-la. Coisa rápida. Tiago Neves perguntou: ainda está precisando usar o MuleSoft para fazer essas conexões do Data Cloud? Não. Assim, você pode usar o MuleSoft, mas como eu mostrei, né, ele tem os outros conectores aqui também. Então você pode, assim, a não ser que a tua arquitetura tenha definido que tudo vai passar pelo MuleSoft, você pode usar esses conectores aqui que o dado vai chegar também. O MuleSoft é uma boa, né? Porque aí você tem controle lá, enfim, até de frequência, de tratar o dado antes de vir, né? Então tem outras formas também. Mas não é exclusivo, então você pode usar, você pode conectar direto lá no outro banco de dados, desde que você sabe o que você está fazendo. Depois eu faço as outras perguntas, tá? Beleza. Então, eu usei essa sandbox aqui para fazer umas outras POC, então tá com bastante coisa aqui. Tá? Inclusive esses dados, sim, vocês pegarem a org de developer para fazer, provavelmente não vai ter tanta coisa, né? Tava mexendo nos negócios de Experience Cloud. Então, passei do data stream, ele vai criar um DLO. Então, vamos voltar lá naquele diagrama aqui. Então, o data stream, né, ele vai criar o objeto interno e vai cair aqui num DLO. A gente já pode até ver a carinha desse dado, né, do mesmo jeito que a gente viu lá no preview lá do data stream, a gente pode abrir aqui o Data Explorer, tá? Então, eu já consigo até ver a cara desse dado. Eu vou abrir um dado, tipo, um objeto do tipo DLO,
Eu criei esse heróis novo aqui. Então, beleza, ó, já consigo ver, já dá para fazer aquele confere, né, de novo, se meus dados caíram certo, né? Lá estava só um preview. Tem mais coluna aqui, tá? Que tá oculta, não tá aparecendo. Aí a interface, só pode até 10, né? Então, tira umas aqui, joga umas para cá. A gente consegue ver o dado aqui certinho, né? Do jeito que a gente planejou. Então, pegando o gancho dessa pergunta anterior, né, do conector, às vezes você não tem certeza como que está vindo o formato do dado lá daquele conector, não lê, enfim, né, você não passou direto ali da documentação. Aqui no Data Explorer você já vai ver a cara que ele chegou aqui no DLO. Então a gente já está preparando para começar a modelar esse dado antes de usar ele. Tá? Beleza, vamos para o DLO. Data Lake Object. Então, o Data Lake, né? O dado caiu lá, tá um tabelão, né? Como vocês viram aqui. Eu vou abrir ele aqui primeiro. E aqui a gente vai começar a fazer o trabalho de modelagem dele. Tá? Então, essa tela é uma tela que acaba demorando um pouco para carregar. Nós vamos fazer aqui na parte do Data Mapping, né? Então, a gente vai escolher para onde que eu vou mandar essas colunas, né? O que elas querem dizer. Então, eu tenho o DataString que alimentou esse DLO, Data Lake Object. Meu Data Lake Object tinha essas colunas aqui, né, e-mail, e eu vou jogar ele para alguns objetos do meu DMO. Antes de eu sair conectando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui que é o DMO, tá? O Data Model. Então, aqui é a parte, né, aquela árvorezona das tabelas, uma conectada na outra mesmo. Então, o meu ele vai ter outros aqui que não dizem respeito a essa demo. Ele, além dessa visão de lista, ele tem essa visão de gráfico. Então, a gente consegue ver ó, os objetos, né, conectados. Então, o que eu tenho conectado direto no indivíduo aqui, né? Então, ó, a pesquisa dele na web, o carrinho, o engajamento dele no carrinho, o carrinho está conectado no outro do produto, enfim, aqui a gente já começa a ter. Isso aqui, a tendência é ficar um monte, né, conectado em um monte. E a gente tem aqui as categorias também, né? Como eu disse, o dado pode ser de perfil, então conta ao indivíduo, né? Eu estou falando de pessoas, de clientes. Oportunidade vai estar relacionada direto ao cliente também. Engajamento, né? Então, ó, pesquisou, Product Browser, Website Engagement, tá vendo? Então, aqui são todos os comportamentos dele e o resto vai estar tudo no order, né? Então, pontos de contato que a gente vai ter, o e-mail, né? Os e-mails que a gente vai estar enfim, esses objetos adicionais também, né? Static Currency, Rates. Nossa, dá até para arrastar, ele é bem animadinho. Meio difícil às vezes de entender, mas enfim, tem essa visão aqui também. E isso aqui nada mais é do que a mesma coisa que essa lista aqui, tá? São os mesmos. Só que ali tá um pouco mais visual. Então, o que eu fiz, né? Criei um DLO, eu preciso usar esse DLO para alimentar esse meu modelo de dados, entendeu? Ele ainda não está, até dá para usar ele assim, mas enfim, eu não vou abrir essa pulga atrás da orelha de vocês, né? Que a gente vai usar ele da forma certa, né? Eu vou pegar meu DLO aqui, herói novo, tem as colunas, né? Que a gente já veio lá, já viu certinho, a chave aqui, chave primária. Então, eu vou começar meu data map. Meu data mapping, eu vou escolher para onde que eu vou mandar, né? Então, aqui desse lado eu estou com o meu DLO só, né? Esses dados que chegaram do meu lake, do meu conector. E aqui eu vou dizer para onde que eu vou mandar. Então, por exemplo, se eu tenho um nome de um lado aqui, eu quero jogar esse nome no meu account e no meu contact, e no meu opportunity, por exemplo, eu posso colocar do lado de cá esses três objetos, account, opportunity e tudo, e eu puxar uma setinha daqui para essa mesma fonte de dados alimentar três objetos diferentes. Tá? Então, eu estou tentando ganhar tempo enquanto carrega, mas realmente essa tela aqui acaba demorando. Na implementação real de vocês, eu acredito que não vai demorar tanto, porque isso aqui é sandbox, a sandbox acabam limitando um pouco mais o recurso. Tá? Mas ela vai carregar. Eu testei agora há pouco, estava funcionando. Tem que ter fé, gente, tá vendo? Carregou. Então, eu vou colocar do lado de cá um account.
Toma mais um cafezinho, clicar aqui no account, beleza. Além do account, eu vou mapear esse. Vamos supor que isso aqui ele vai trazer para oportunidade também. Aí vai muito da modelagem dos dados, tá? Então, né, repetindo, sendo bem repetitivo, porque eu tenho que enfatizar isso bem. É muito mais planejamento do que execução. Eu tenho que saber, não é aqui, na hora que eu estou nessa tela, que eu vou decidir, para onde que eu vou mandar essa habilidade principal? Isso aqui você já tem que ter decidido já. Entendeu? Esse dado está vindo para cá, ele vai ter que ter uma função. Eu tenho que mandar ele, modelar ele, alimentar alguma tabela. Eu não vou trazer ele aqui, né? Às vezes vai vir uma coluna que eu não vou usar tanto, mas eu não vou trazer ele aqui para falar, putz, devia ter criado um objeto aqui no DMO para receber isso, enfim, para eu ter um objeto mutante, para eu trazer o tipo mutante e ter outro ID. E eu devia ter trazido esse ID. Se você chegou nesse ponto e mudou de ideia aqui, tudo que a gente estava fazendo agora, você vai ter que apagar. Apaga o DLO, apaga o DataStream, muda a tipagem, modela de novo. Então planeja, sabe o que você está fazendo, e depois só vem aqui e executa. Tá? Então vamos pegar aqui algum exemplo. Vou jogar um e-mail, deve ter alguma coluna de e-mail aqui. Contact point e-mail. Vou pegar o ID, eu vou ter que acabar trazendo. É isso que eu vou fazer agora, tá? Não, é só para ilustrar, tá? Pelo amor de Deus. Não é, esse ID não vai ser o account ID, tá? Muito menos o opportunity ID. Só vou mapear porque ele vai pedir para ter uma amarração, né, de chave de onde que a gente, né, qual que é a chave, o que a gente está fazendo com esse dado. A gente está sabendo o que você está fazendo, tá? Então, mas é mais para ilustrar que a mesma fonte de dados aqui a gente consegue alimentar vários DMOs diferentes. Então, vamos colocar aqui, ó, o nome real eu vou trazer para o account e o nome de herói eu vou trazer lá para a oportunidade. Por quê? Por causa de uma governança de dados que as pessoas que têm acesso ao objeto oportunidade podem saber o nome de herói, mas não podem saber o nome real, por exemplo. Totalmente fictício, né, gente? Enfim, a gente consegue fazer esse mapeamento e isso aqui é o que a gente vai usar nas próximas etapas para cruzar esses dados e tratar, deduplicar, o que precisar fazer, tá? Eu vou pegar um campo de... Deixa eu ver... Tem uma escala de poder aqui. Eu vou jogar em um campo string só para a gente usar lá na segmentação, tá? Então eu vou colocar ele aqui no... É o Boolean, será? Por organization. Organization, pronto. Escala de poder está no organization. Beleza, não posso esquecer. Então, uma vez que a gente executou isso, puxou a setinha, ficou lindo. Toma mais um café, espera ele falar, Einstein está generating field mappings. Quer mais uma pergunta enquanto tu carrega? Vamos lá. A Nayara acabou de perguntar, tem limitação de objetos que vão receber esses dados através do DLO? O máximo, um mesmo alimentando vários, tem limite, eu não sei. Preciso dar uma olhada na documentação. Mas cuidado, hein? Perigoso isso. Você usar o mesmo para alimentar muito, até bater o limite, realmente esse dado tem que estar em todos esses objetos, né? Antes de bater no limite, dá uma perguntada se realmente, né, faz sentido isso aqui. Tá? O Jefferson perguntou, quanto faz sentido na governança indicar que é necessário utilizar outra data space? Aí, cara, vai muito num contexto de negócio, né? Então, você tem uma restrição de dados que os clientes do Brasil, né, aliás, eu tenho os dados do Brasil e tenho os dados da América do Norte, e eu não posso misturar esses dados de jeito nenhum. A gente já pode separar em data space. Então, vai depender muito do contexto, tá? Mas eu posso ficar inventando exemplo aqui, mas, enfim, vai depender. Eu não gosto de dar essa resposta, né? O depende, mas essa realmente depende. Tá? Beleza. Muitas vezes um já atende. Depois eu volto com mais perguntas para não interromper a linha de pensamento. Tá? Beleza. Então, vamos recapitular aqui
apresentação também, ó. A gente fez o connect, né, recebeu o dado, fez uma string. Eu não falei tanto aqui da periodicidade, tá? Então, enfim, tem a opção, eu posso... porque esse foi um dado pontual, né? Eu só subi um batch, né? Então, eu posso ter esse arquivo que eu subi manual, ele pode estar lá no FTP que todo dia ele é atualizado. Aí, uma vez por dia, ele vai lá e vai receber, né, um batch novo. Enfim, ou por conector mesmo, ou posso estar buscando algo mais perto de tempo real. A gente fez essa etapa, conectou. Estamos aqui ainda. Nesse desenho aqui, a gente ainda está na metadinha aqui no Transform. Nesse aqui, a gente parou nessa parte do Data Modeling. E nesse aqui, a gente chegou até aqui, né, do DMO. Tá? Então, ainda tem essas outras etapas. Então, antes de eu ativar, para esse exemplo aqui, eu acabei não trazendo nenhuma resolução de identidade, mas aqui o dado chegou, tem o dado de cliente, né? Trabalhei com uma base bem pequena, tem 100 registros no máximo, mas aqui a gente já vai entrar com uma resolução de identidade. Então, se eu tenho mais de uma fonte de dados, não posso duplicar meu cliente, tenho que saber que é o mesmo, vamos cruzar por quê? Pelo CPF, pelo número do WhatsApp dele, por causa da campanha, enfim, a gente vai ter. Quando eu não tiver o CPF, eu uso outra, enfim, a gente pode usar priorizações, né, em cima dessas regras de resolução de identidade. Então, quando eu tiver esse dado, eu uso ele para unificar. Não tenho esse? Não, tem esse outro aqui. Então beleza. Não, mas esse aqui não é total certeza, porque é o mesmo e-mail e eu e a minha mãe, né, eu cadastrei minha mãe com o meu e-mail, então a gente está meio perto ali, mas não é a mesma pessoa. Enfim, aqui a gente pode fazer uma apresentação só disso aqui, tá? Aqui é onde mora um grande ganho também da ferramenta, tá? Mas eu acabei não preparando nada para esse exemplo prático que eu trouxe aqui para vocês. Vamos dar uma olhada lá no Data Explorer. Do mesmo jeito que a gente olhou aqui, a gente vai conseguir ver as colunas que a gente trouxe. Vou trazer um account aqui. Putz, pior que se tiver muito account... tem account do... não trouxe aqui também. Então eu tenho os super-heróis aqui, tá vendo? Então, aqueles campos que eu mapeei, né? O nome, enfim, o ID. A gente vai ter as outras colunas aqui também. Eu acabei... Acho que foi o Organization, né? Que eu tinha colocado também. Deixa eu ver se o Organization já vai trazer esse dado alimentado. Não trouxe. Tá. É porque ele tá com... Esse aqui é da outra demo, né, que eu trouxe anteriormente e eu não tinha trazido para o Organization. Mas, enfim, não vou ficar caçando essa fonte de dados. Ele já vai ter alimentado certinho, vai estar mapeado. A gente pode seguir para a parte de segmentação. Então, uma vez que o dado já caiu, está modelado, está certinho, conectando, alimentando os lugares certos, a gente vai para segmentar. Enquanto você entra na segmentação, o Nivaldo tinha uma consideração. Fala aí, Nivaldo. Opa, pessoal, boa noite. Não, realmente o que o Lucas falou está correto, né? O que define se eu vou usar mais de um data space ou mais de uma licença é o modelo de negócio e a confidencialidade dos dados, né? É que eu estou estudando para certificação de Data Cloud, que agora virou da Data 360, mudou a nomenclatura no final do ano passado. E ontem passei exatamente por esse ponto ali no Trail Mix, no Trailhead, né? Então tá dentro lá da documentação da Salesforce, que são as perguntas iniciais ali. Primeiro, entender o modelo de negócio do cliente, entender o que ele precisa, o que ele realmente necessita, se pode compartilhar os dados ou não, porque quando você joga no Data Space único, esses dados vão ser compartilhados para todos os usuários ali que você der os permission sets, né? E se ele tiver algo que seja sensível, somente uma região pode ter acesso, por exemplo, por questão de equipe de venda, aí sim, você usa mais em vez de concentrar em você distribui em quantos forem necessários para a empresa. Obrigado, bom que estava fresca, né, a informação. Boa sorte na certificação. Valeu. Eu fiz uma prova que já tem mais de 1 ano e meio, né? E agora estou retomando o tema. Obrigado. Isso aí, tem que estar se atualizando, isso aí. Tem uma coisa, você acabou falando, eu lembrei, que se chama de PII, né? Personal Identifier Information, sei lá. Você consegue identificar a pessoa, né? Então, às vezes,
Você tem o dado de uma pessoa exposta politicamente ou famoso, enfim, e esse tipo de dado não, né, tem que estar numa governança diferente. Esse aqui é um tópico importante também. Então, PII, né? Você consegue identificar a pessoa a partir daquele dado. Eu não estou dizendo para você comprar um dataset separado só por causa disso, tá? Só para essas pessoas. Mas quando a gente começa a abrir a caixinha ali da governança, vocês vão esbarrar em termos como esse, tá? Então aqui, ó, o Donelas comentou, né, do BR Dreaming, que eu mostrei essa demo, foi dessa vez o Sandbox aqui, já faz um tempinho. Mas eu vou criar um novo segmento aqui. Então, seguindo aqui, né, a gente tem a parte visual, low code, né, que a gente pode fazer segmentação, criar do jeito padrão, tem essas outras maneiras aqui também, acho que essa aqui está até travada, Sandbox, né? Não sei. Mas eu vou no standard mesmo, tá? Então, enfim, a gente pode aprofundar outros casos de usos, mas vai depender muito do que a gente está querendo fazer. Falei dataset, dataspace, né? Dataspace segmento Trailblazers. Aí aqui eu tinha comentado lá dos tipos de dado, lá no DataStream, não sei se vocês vão lembrar. Então, é um profile object, né? Então, eu estou falando de pessoas, de clientes, né? Então, ou enfim, eu posso segmentar em cima de oportunidades também. Ou eu vou fazer algo em cima, né, de objetos de engajamento, tá? Então, essa aqui eu não vou colocar agora, porque não é o que a demo se compromete a fazer, tá? Eu vou segmentar em cima de accounts, né? Que eu mapeei lá em cima do account. Eu vou dar um next aqui. Ah, tá, description, hein, gente? Não esqueça. Eu tô pulando, né, sempre, mas forem documentar, forem fazer, né, o DMO, criou o curso, não criou, sempre preenche description, tá, gente? Não esquece, não deixe passar. E, inclusive, o Agent Force, ele vai funcionar melhor com o description, tá? Então, tem que preencher, tá? Eu não preenchi, mas tem que preencher. Que tipo de publicação, né? Standard Publish ou Rapid Publish. Então, o Standard ele vai pegar, né, os últimos 2 dias ali, né, os últimos 2 anos para trás, né, um dado um pouco mais, vai buscar, né, mais a fundo, o Rapid Publish, né? Eu vou colocar o Rapid, podemos ser simples. O tipo de publicação que a gente fazer, esse aqui é 7 dias só, né? Tipo de publicação que eu vou fazer. Então, todo dia eu vou mandar esse dado lá para o Marketing Cloud. Não, vou mandar uma vez por semana. Enfim, a gente consegue colocar uma frequência segunda, quarta e sexta. A gente consegue já agendar algumas formas, mas eu vou colocar manual, né, para a gente ter o controle aqui nessa demo, tá? Mas isso aqui é importante, né, porque não precisar ter uma pessoa que vai lá e clica, né? Você deixa já tudo automatizado. E isso já foi discutido lá atrás, quando vocês tiveram as reuniões de arquitetura, time de dados, definir o caso de uso. Isso aqui você só vai escolher, só vai clicar, tá? Você não vai pensar na hora que você está na tela. A base que eu tenho aqui são 96 super-heróis lá, tá? Então eu posso... aqui eu vou começar a colocar os filtros, né? Então o que eu vou filtrar, né, dos meus super-heróis? Ah, eu quero que tenha... claro, eu já tenho que ter mapeado aqueles dados que vieram da minha fonte de dados. Então, se eu quiser usar um filtro, né, de alguma daquelas colunas lá, eu tenho que ter dito que ela corresponde a alguma dessas aqui. E se não existe aqui, eu preciso ter criado aqui. Por exemplo, eu tinha a coluna idade, né? Então, se eu não joguei a idade para nenhum desses aqui, eu não vou conseguir. Mesmo ele estando lá no meu DLO, eu não joguei por DMO, aqui ele não vai estar como um atributo direto, tá? Então, eu vou colocar um account name aqui de filtro. Então, o filtro, a gente consegue fazer ele de forma inclusiva ou exclusiva, tá? Então, eu quero incluir todo mundo que tenha tem um nome, né? Tem um nome preenchido, has value. Ou então no name contém, sei lá, aranha, que aí eu vou trazer o Homem-Aranha, a Mulher-Aranha e, sei lá, algum outro aranha que tenha. Excluir. Eu quero excluir todo mundo que no name tenha... Opa. Não sei, deve ser a interface. Enfim, mas é a mesma lógica que a gente põe para incluir, a gente pode pôr para excluir. Quero excluir todo mundo que tenha o nome... Ah, tá, porque eu não deu dano aqui.
todo mundo que eu tenha o nome contenha super. Então, todos os super-heróis que tem super alguma coisa não vão vir no meu segmento. Tá? Então, são as regras que a gente vai criar. Né? Então, eu posso olhar nos atributos direto, né, do account, que é o objeto que eu escolhi para segmentar em cima, e eu posso olhar nos que estão relacionados lá naquele DMO das setinhas, uma puxando para outra. Então, eu só quero trazer o público que tenha e-mail, @gmail. Não deu done no outro de novo, não dei. Então eu quero incluir, não, eu quero excluir, vai. Eu quero excluir todo mundo que tenha pelo menos um operator contém Gmail. O nome da pessoa for Gmail, né? O nome do e-mail, enfim, vai trazer. Filtro end or, enfim, isso aqui nada novo, né? Qualquer ferramenta a gente vê de low code, né? A gente fazer filtros end or, a gente agrupa, pode colocar outro aqui, então outro end aqui em cima dos dois. Aí aqui é o low code, né? A gente conhece. Eu não tinha testado esse filtro, tá? Vou testar agora, vamos ver se ele vai retornar alguma coisa. A hora que eu der um save aqui, ele vai recalcular. Cuidado, tá? Com essa brincadeira de, vou filtrar, agora troca, agora põe uma aranha, não sei o quê. Porque eu já vi de orgs que eram cobrados, tá? Isso aqui, esses refresh de ficar brincando de dado aqui, de calcular, ele vai consumindo alguns créditos. Retornou um só. Então não deve ter Mulher-Aranha na minha lista lá. Ou então ela tá com o Gmail, sei lá. Cuidado, tá? Outro ponto que dava para fazer uma apresentação inteira só falando disso, a parte de consumo de créditos, né? Mas, enfim, aí você vai ter que estar próximo ao seu executivo de conta, você vai ter a Digital Wallet para ver, tem que ver o que foi negociado em contrato, que às vezes não é o preço de prateleira, às vezes tem alguns outros preços. CDP é uma cobrança, Data Cloud é outra cobrança, Data 360 já deve ser outra também. Então, eu vou colocar um outro exemplo só. A gente tem um pouquinho mais de registros aqui. Vou colocar a letra A, velho. Se tem a letra A. Não vai ser todos, mas já é uma basezinha um pouco melhor. Eu posso usar o segmento para segmentar. Um segmento para segmentar outro. Estranho falando, né? Mas vamos entender. Eu posso pegar assim, eu tenho um segmento lá de já separado, calculado, de todos os super-heróis que usam capa. E ao invés de eu vir aqui no Attributes e repetir o filtro que eu fiz, tem capa, não sei o que, eu posso usar o segmento aqui como um filtro, tá? Então eu posso incluir quem tem capa ou excluir quem tem capa, tá? Por exemplo. Nossa, 80 dos meus heróis tinha a letra A. Vou fazer um filtro um pouco mais, assim, um pouquinho menos. Sei lá. Fazer. Vamos ver se pior que só falta muito pouco. Mas enfim, se tiver uns 3, 4 registros, tá bom. Já consegue ver ele chegando. Então, enquanto ele carrega, né? Esse slide aqui a gente está na segmentação. A gente passou por todos aqui, chegando na segmentação. Nesse aqui, né? A gente já fez o mapeamento tudo, resolveu a identidade, já passou, né? E aqui a gente já está, né, unificado, ele preparado, já estamos quase mandando ele aqui, né, para outro lugar. Tem 7 heróis com a letra Z, legal. Um número bom, dá para a gente trabalhar em cima desse segmento. Dá um done aqui. Então eu tenho 7, né, ativação para onde que eu vou mandar, já vou entrar nesse detalhe. Tem mais algumas coisas, histórico aqui, né, de quantas vezes a gente foi mandando. Então, do mesmo jeito que eu falei, né, vamos mandar uma vez por dia, cada 3 horas, enfim, a gente consegue ver um histórico aqui, a interface ajuda. O tipo, né, de atualização desse dado, se a gente vai fazer um overwrite em tudo, né, então, ou se eu vou fazer algo incremental, enfim, tem os tipos. E beleza. Para onde que eu vou mandar esse dado agora, né? Então, seguindo essa parte aqui, a gente pode mandar para vários lugares. Aqui na interface do Data Cloud, a gente chama
aliás, tem outras formas, enfim, a gente vai trabalhar com esse Activate on Target aqui. Tá? Então, é para onde que eu estou mandando ele, né? Então, eu tinha feito um target aqui, eu fiz uma continha na Amazon Free, eu vou parar de compartilhar na hora que eu for mostrar. Ah, não, apesar que a gente não vai vazar, não. Medo de vazar a Amazon aqui, vocês pegarem meu token. Aqui é um bucket que eu criei, tá? Só para isso, mas vou mostrar como que seria configurar um novo. Nesse exemplo aqui, por estar no Sandbox, eu não vou ter muitas opções, né? Então, vai aparecer um S3 aqui, mas enfim, se você já tiver um Marketing Cloud já conectado nessa org, ele já vai aparecer. Enfim, os outros targets ali que a gente pode mandar. Nesse exemplo aqui, a gente vai escolher um S3, né? Um bucketzinho. Vou colocar um teste aqui, não esqueça da description. Aqui se coloca o URL do bucket, a pasta que ele vai cair, token, né, de onde que está vindo o dataspace, vou mandar um JSON, vou mandar um CSV, né, qual o formato que eu estou mandando para lá. Isso aqui eu preenchi antes, tá, da apresentação, então é esse aqui, tá, esse é AWS Free aqui, que a gente colocou. Vamos lá, então agora eu já tenho um target. A hora que eu for fazer uma ativação, esse aqui já estava criado também, vou criar uma nova. Então, eu posso fazer um tipo de ativação, né, em cima do segmento ou em cima do DMO direto, né? Então, às vezes a gente já vai acabar jogando dados já de lá. Nesse caso, a gente vai trabalhando com segmento porque a gente vai dar uma filtrada antes, né? Vamos mandar para quem, né? Não é exatamente todo mundo que está lá no objeto que a gente quer mandar. Dá para filtrar de outras formas e trabalhar com segmento. Então, como que é o nome do meu segmento? A gente vai pegar esse aqui de 7 registros, né? Os Trailblazers que eu criei, os heróis com Z, né? Para onde que eu estou mandando. Então, eu já configurei aquele target antes, aí ele aparecer aqui na lista. Se eu não tivesse configurado, não ia aparecer nada. E eu não ia ter para onde mandar, a gente não ia conseguir seguir com a demo. Então, meu target, eu estou mandando lá para o meu bucket da Amazon Free. Beleza, vazou o nome do bucket. Não vazou coisa. O que eu estou mandando, né? Vou mandar registro de account, continue. Aí, se é uma campanha de e-mail, eu já trago aqui o e-mail que a gente mapeou lá no Contact Point. Eu acabei me enriquecendo tanto essa parte de dados. Se for um dado para uma campanha né, de telefone, SMS, enfim, vai ter outras opções aqui. Aqui a gente escolheria, né? O que eu estou mandando para essa minha ativação? No caso, assim, a gente não precisa sempre mandar todos os dados. Né? Eu estou mandando um e-mail para o Dornelas e aí eu quero mandar, aliás, ele tá como um público nesses filtros que eu segmentei, e eu preciso mandar o nome, o CPF, o telefone, o endereço, eu não preciso mandar tudo, eu preciso mandar principalmente a chave dele para o outro sistema saber, tá, beleza, esse aqui faz parte do público, vou mandar. Às vezes a gente vai mandar o e-mail também, porque eu trouxe lá de outra fonte de dados que esse aqui é o e-mail que ele usa agora, no teu destino, lá no teu Marketing Cloud eu estou com o e-mail desatualizado, enfim, a gente consegue trazer mais dados. Mas não precisa levar sempre tudo, tá? Importante a gente mandar a chave, porque a gente quer, eu estou mandando os 7 heróis. Eu não estou mandando se ele usa capa ou não, porque para essa minha campanha é indiferente. Eu estou mandando o ID desses 7 heróis. Aqui eu posso dar, né, uma prioridade da fonte de dados, né? Posso fazer uma priorização também. Mas como eu estou trabalhando com um exemplo mais simples, acaba não tratando tanto isso. Filtros, eu quero trazer os accounts específicos, não quero, que mais coluna que eu vou colocar. Então, vou mandar só o ID mesmo, ficar um pouco mais simples. Dados, né, de campanha específica, de engajamento, a gente consegue trazer também. Eu vou colocar bem simples aqui. Heróis com Z. O tipo, né, de refresh, né? Então, eu vou mandar de um jeito incremental, toda vez eu vou apaga tudo que tem, manda tudo de novo, né? Coloca excluir os records modificados desde o último refresh, então toda vez eu vou trocar, enfim, vou deixar marcado como padrão aqui mesmo. Estou mandando 2 colunas. Eu acho que a coluna de e-mail provavelmente nem vai, porque eu não mapeei exatamente, mas o ID, o account ID deve ir. Dá um save aqui.
Já vou abrir para vocês falarem, tá, pessoal? Que a próxima etapa de mandar para lá, para a Amazon, foi um que demorou a última vez. Então, aliás, se vocês quiserem falar alguma coisa, o Activation Status vai demorar. Ah, não, já foi. Eu vou mandar aqui, então, e depois a gente já abre aí para vocês perguntarem. Eu não preciso vir na aba aqui, tá, de segmentos, eu já tenho um atalho aqui, segmento Trailblazer, então, importante, tá? Eu tava tava nas ativações, agora eu tô no segmento. Às vezes a gente, ó, aqui ele tá com a referência dele aqui, né, a gente, tamanho desse segmento, quantos que eu estou mandando, para onde que eu estou mandando. Eu posso mandar para mais de um lugar também, né? Eu posso estar mandando, sei lá, para o Marketing Cloud e para o Personalization ao mesmo tempo, ou alimentando um dash, mas cuidado, tá? Cuidado quando juntar muita coisa assim, né? Faça sempre, voltando para o começo da apresentação. É uma implementação por casos de uso. Então, começa pelo caso de uso simples, né? Mandei um segmento para uma ativação, caiu meu dado lá, fiz uma campanha, lindo, deu certo. Você vai começar com um segmento muito grande que cruzou do outro segmento e mandei para 5 lugares ao mesmo tempo, vai ser difícil. Boa sorte, mas vai ser muito difícil dar certo. Então, agora eu já estou com o dado, né, preparado, público, já sei para onde que eu vou mandar, eu posso publicar esse dado. Publish não. Beleza, o meu status está publishing, então, lá no refresh, está vazio aqui que ele nunca publicou. Nessa list view aqui a gente consegue ver, vou colocar todos os segmentos aqui. A gente pode atualizar e acompanhar por aqui o status também. Essa aqui está publicando, essa aqui é essa aqui foi uma que publicou com sucesso, essa aqui ainda está publicando, né? Então, essa é uma etapa, talvez demore aí uns 5 minutos. Eu vou parar no compartilhamento só por 1 minuto, que eu vou logar aqui no... Parou? Parou. Eu vou logar aqui no meu bucket, que aí a gente vai atualizando lá e vendo se o dado chegou, tá? Só 1 minutinho. Ah, ele estava logado, legal. Peguei a tela de novo, peguei. Aqui é um bucket, tá? Da Amazon, um repositório. Não vou entrar no detalhe, não é minha área de expertise. Se vocês quiserem fazer essa demo depois, se tiver com dificuldade, manda uma mensagem lá, eu dou uma força. Às vezes tem a parte do IEM aqui, da permissão, né? Ah, cadê o token? Não achei, pode ter alguma dificuldade. Pode chamar lá, eu ajudo de verdade, tá? De boa vontade mesmo. Aqui é o bucketzinho, criei, né? Foi esses endereços aqui que eu passei lá para configurar. Tem uma pastinha aqui do Data Cloud, e esse aqui é um outro segmento que eu tinha feito para testar, né? Para não passar vergonha aqui com vocês, né? Ver, garantir que ia funcionar. Então, vamos dar alguns minutos, enquanto ele ainda está publishing, não vai chegar mesmo. No Marketing Cloud, tá? Para quem conhece Marketing Cloud, quando eu faço essa ativação, aqui ele vai cair numa pasta, num bucket da Amazon. Se eu mandei essa ativação lá para o Marketing Cloud, ele vai cair no Shared Data Extensions, e ele vai criar uma DE, né? Vai criar uma tabelona lá com as colunas que a gente definiu. Nesse caso, eu ia criar uma coluna de ID e outra de e-mail, né? Então, ele criaria com as duas, traria uma tabelinha lá, e aí, a partir daí, você consegue, né, cruzar esse dado, já plugar a campanha direto nessa DE. Aqui ele vai cair numa pasta, no Marketing Cloud ele vai cair de outro jeito, em outro conector ele vai cair de outro jeito. Então, dependendo do seu caso de uso, ele vai chegar de um jeito, tá? Eu coloquei JSON, eu acho, para ele vir. Mas a gente dá uma olhada. Querem soltar alguma pergunta aí? Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando aqui, ó. Deixa eu pegar do Wallace. A parte de traga seus próprios LLM, né? Bring your own LLM. Conectar uma LLM no Foundry, por exemplo, é feita a partir do Data Cloud também? Peraí, mas aí você quer conectar o LLM como uma fonte de dados? Ou para ele processar esses dados? Se for para processar, a gente pode usar... Vou abrir um parênteses bem rápido, tá? Isso aqui eu não domino totalmente. Se for pelo Agent Force, por exemplo, então. Questão, né? Então, aí é outro lugar, aí a gente vai fugir totalmente. Aqui dentro, a gente tem um modelo preditivo, aqui tem
Eu não vou procurar, não vou fazer isso. Mas aqui na parte, né, para você processar esses dados de um data model que eu já trouxe, né, então, em vez de eu segmentar o DMO, eu vou colocar uma inteligência preditiva. Eu acho que aqui dá até para você conectar no LLM separado, tá? Mas, enfim, eu não vou arriscar isso. Próxima vez o Dornelas me convida para falar desse tema, eu consigo aprofundar e venho preparado. Mas eu não sei se eu entendi totalmente sua pergunta, tá? Eu acho que você está falando de Agent Force, conectar o É uma LLM. linguagem específica lá dentro do Agent Builder, já dá para conectar. Fazer outra pergunta aqui, olha. A Caroline Freitas perguntou: conseguimos fazer a conexão para que o Data Cloud consuma dados direto de um Data Lake, como Databricks, por exemplo? Sim, sim. Eu acho que. Deixa eu ver se tem aqui no Data Streams. Você até mostrou os conectores. Opa. Não, foi Data Streams. Olha, o Databricks aqui, ó. Que lindo. É lindo, né? Nem tá facilitando a nossa vida. Mas assim, mas aí o fluxo, assim, o importante é vocês entenderem o fluxo. O dado ele vai vir do Databricks do mesmo jeito que veio desse meu CSV. Ele vai cair lá no DLO, você vai jogar ele para os objetos certos, e aí depois você vai fazer as conexões na hora de segmentar. Entendeu? Segmentar ou, enfim, moer ele aqui no Einstein Studio, o que for. Mas o conector à boca do funil, esse aqui já ajuda, ou se passa pelo Meule, não tem erro. Isso aqui vai demorar um pouquinho, gente. Fazer outra pergunta aqui, então, logo. Ó. Boa, podem perguntar. Tiago Simões, por ser uma ferramenta bem cara, o que é cobrado pela Salesforce a utilizar e se ultrapassar os limites, o que acontece? Exemplo, volume de dados, ativações de perfis unificados, ativações, etc. Vai muito no contrato, né? Então, assim, eu acho que posso falar isso, né? A Salesforce, às vezes, ele vai te travar, né? Falou, opa, você estourou um limite. Aí você vai abrir um chamado, fala, pelo amor de Deus, minha operação parou, aumenta esse limite. Fala, beleza, tô aumentando o limite aqui, sei lá, por 24 horas, até você matar seu BO, mas depois disso vai chegar a continha aí para você. Então, tem algumas coisas, né? Então, o próprio storage dos dados vai ter um custo, as requisições, né, de integração para API vai ter outra, essas ativações de eu ficar mandando o dado vai ter outro custo, o insight calculado, que eu nem passei por ele, mas o insight calculado é como se a gente fosse usar fórmulas, né, para cruzar esses dados. Então, por exemplo, esse exemplo dos heróis. Se eu quiser fazer um insight calculado para trazer todos os heróis que usam capa e tem a escala de poder acima de um número, entendeu? Ou, tipo, o mais forte de cada categoria. É como se fossem os group bys, assim, sabe? Falando de SQL mais puro. Então, cada coisa vai ter um custo, né? Então, fiquei transformando dado, fiquei chamando comecei a jogar um monte de dado, não dedupliquei. São várias preocupações que a gente tem e cada uma vai ter um preço, né? Então vai depender dos multiplicadores que tem. Às vezes uma coisa que é muito cara numa org, na outra org as pessoas nem usam, então nenhuma preocupação. Às vezes, né, tem um problema aqui que não existe lá no outro. Mas a gente tem que conhecer e assim, conhecer a sua implementação para saber o que pode ser um ofensor ali de você tratar, de higienizar, né, enfim, sempre trazer para a discussão, porque senão a conta vai vir a conta e começa a porradaria, né? Quem que vai pagar, quem que errou, quem que devia ter visto, e a gente sabe que, né, vai estourar no elo mais fraco, então temos que estar preparado, temos que estar resguardado. Mandei ali, perguntei, ninguém me deu bola, por isso que estourou, entendeu? Então sempre trabalhem dessa forma, tá? Se quiserem aceitar um conselho, vamos buzina. E nada de publishing, mas vai chegar, gente. Bom que a gente já está adiantando algumas perguntas, então estamos comendo um pouco tempo aqui, mas falta pouco, né? A gente vai ver o dado chegar lá, aí meio que já vimos o fluxo inteiro passando, né?
Ó, o Gabriel Barbosa falou: salve Lucas, sou BA, né, Business Analyst, e tirei a certificação de consultor para me aperfeiçoar. E Pô, porque parabéns. cloud necessária para Agentforce também. Porém, não tive a oportunidade de atuar em projetos com o Data Cloud até hoje. Você acredita que possuir um conhecimento mais técnico dá mais confiança para se candidatar a projetos e vagas ou continuar praticando em demos e esperar uma oportunidade? Ah, cara, é difícil, hein? O contexto, assim, se você tá num lugar que vai vir, né, assim, tem um projeto da Data Cloud para vir, e vão me mudar de time, aí, enfim, eu tem alguém ali para ser um mentor meu, desenvolver esse lado mais técnico, mas, assim, estudo nunca é perdido, né? Dificilmente você vai estudar algo que, assim, tudo isso aqui que a gente está vendo, hoje o Maurício me marcou num post. E assim, o mesmo conceitual com várias outras ferramentas, né? Então, essa parte aqui do Transform, tem uma outra ferramenta que faz. Essa parte de storage, tem outra ferramenta que faz. Então, você conseguindo entender esse pipeline com Data Cloud, para você adaptar ali, né, assim, não vai ser perdido, tá? Então, de novo, eu vou ter que usar o depende, né? Depende muito do que tem no seu horizonte, mas assim, se você não se preparar, você vai ficar para trás. Só conseguir estudar com POC. Tá ótimo. A hora que vier a oportunidade, não vai ser novidade, você vai desenrolar. Não resolvi não estudar com POC, não fiz nada. A hora que vier a oportunidade, ela pode passar batida. Entendeu? Então, pega firme aí nos estudos, parabéns aí pela certificação. A certificação não que seja o que vai fazer totalmente a diferença, mas ela consegue abrir portas. Às vezes tem uma entrevista ali que você tem a certificação, é a entrevista que você consegue mostrar, se vender, seu potencial para um projeto ali que seja o seu objetivo, né? O Data Cloud. Às vezes você não tem nenhuma experiência prática, mas aí é uma vaga ali que não exige isso, então você mostrando que não tenho nenhum projeto meu, mas eu já fiz a POC, eu tenho, manda pergunta técnica aí que eu vou responder, vou matar no peito, vai ajudar, tá? Então, vai depender. Se na empresa que você tá tiver como você migrar já para o projeto Data Cloud, pode focar seguir como um BA mesmo. Mas para conseguir outro mercado acaba exigindo, né, um conhecimento, mesmo que mínimo, de como que funciona a ferramenta, né? A sopa de letrinhas, né? A gente tem que ter. Opa, sucesso. Vamos ver se é aqui sucesso, mas assim, o que significa esse sucesso, né? Ele terminou do lado de cá, mas ainda estava do lado de lá. No Marketing Cloud, por exemplo, tá vendo? Ele mandou, ele preparou, mas o publish status dele ainda está em fila. Então, se a gente procurar aqui, eu vou dar uma atualizada, ele ainda não vai ter chegado. Quer ver? Não chegou, ainda está outro. No Marketing Cloud acontece muito isso, né? No começo você fica, mas já carregou, cadê a minha DE, cadê meus dados? Aí ele ainda está criando a pasta, criando a DE, criando os índices, chamando a API, não sei de onde, então ele ainda está em fila. Mas ele já terminou, essa parte aqui do em fila acaba não demorando tanto, tá? Então vou, em vez de ficar atualizando essa tela, agora vamos atualizar essa. Quiserem mais uma, der tempo aí? O Erickson: para extrair, carregar e unificar os dados, o Data Cloud é bem recomendado. Na parte de limpeza de dados e transformações, ele consegue atender bem? Foi o parênteses que eu não quis aprofundar muito aqui, na resolução de identidade. Então, você vai junto com o BA, já faz uma amizade aí com o outro, vocês já puxam um caso de uso junto aí, já fazem uma demo legal. E vem apresentar aí na comunidade também. Resolução de identidade. Então, aqui a gente vai definir as regras, né, de falar, o dado que vem dessa aqui é um dado mais quente que vem dessa outra data stream, ou que caiu nesse DMO. Se eu não tiver esse, eu uso esse outro. Se eu tiver esses dois aqui junto em um só, entendeu? Então, aqui na resolução de identidade, a gente consegue trabalhar nessa parte, tá? De transformação, de unificação. Tem um bootcamp, cara, que agora ele já deve estar até mais antigo, mas é em inglês também, tá? E eles falam, acho que uma hora e meia, só de resolução de identidade.
então tem bastante coisa para falar. Eu assisti já esse bootcamp, inclusive me ajudou bastante quando eu fui tirar a certificação. Quem tiver interesse aí, depois eu mando, ou eu devo postar lá no meu LinkedIn também. Mas foi uma das fontes de estudo que me ajudaram. Então, mas só, assim, só para, né, falar desse outro bootcamp bem mais extenso, acho que os caras passaram, sei lá, deve ter umas 10 horas de conteúdo. Então, é 1 hora falando de segmento, 1 hora e meia falando de identidade, 2 horas falando de data model, 1 hora disso aqui, entendeu? Então, é muita coisa no tema, mas por não ter tanto conteúdo em português também disso, né, eu faço questão de explicar para vocês com as minhas palavras, do meu jeito um pouco confuso, acelerado aqui, mas espero que vocês consigam absorver alguma coisa. Deixa eu ver se ele caiu. Ele vai estar separado por dia. Não chegou ainda. Aí a forma que o dado chega aqui, né? Voltando para aquele parênteses que eu falei, no Marketing Cloud, ele vai cair num tabelão. Aqui, acho que por eu ter escolhido o JSON também, ele vai criar essa estrutura de pastas aqui, porque é o jeito que eles escolheram de fazer esse conector funcionar. Tá? Não significa que, eu joguei lá minha ativação lá para outro lugar. Ele vai cair numa pastinha certinha? Às vezes não, às vezes ele vai criar uma pasta. Criou. Acho que ele fez uma da hora também. Ano, mês, dia e hora. Olha que interessante. Nem sabia que você falava. Então, esse aqui é o que chegou agora. Podem ver, né? Vocês estavam vendo que só tinha uma pasta, né? Eu acho que jogou 3 horas para frente, deve ter dado 22 aí. Geralmente eles usam, o Brasil é -3, né? Vem um logzinho aqui, né? Sucesso. Então, dependendo de como tiver, o jeito que você vai ler. Não? Oi? Vazou aí, desculpa. O jeito que você vai fazer, né, esse o conector ou sua aplicação Python, sei lá, o que for que vai ler esses dados, tem que estar preparado, né? Então, vou procurar essa pasta, vou procurar, enfim, de hora em hora. O formato que ele jogou aqui foi num arquivo.json.gzip. Vamos baixar aqui. Clicar aqui, eu consigo ver? Não, né? Vou baixar. Vamos ver. Pode ver que foi um arquivo bem pequeno, né? Provavelmente vai ter só os IDs deles ali. Beleza, então é um arquivo gzip que ele veio com um das 7 linhas, exatamente as 7. É que eu não trouxe os names, né? Mas pode ver que ele tá. É um arquivo, né? JSON, só com o name aqui, exatamente do que a gente pediu lá. Não dá para editar. Deixa eu ver aqui. Não posso extrair. Só copiar isso aqui só. Tá aberto. Espera aí. Olha para cá mais fácil. O Marcel já perguntou aqui. Marcel Boaventura. Opa, grande Marcel. Se é mais barato conectar ao MuleSoft, seria mais barato do que uma importação de um CSV ou uma fonte externa? Aí já é... Não sei, cara, porque aí também vai ter os VCOR que você tá pagando lá, né? Então, não sei. Isso aí não sei mesmo. Tem que fazer as contas, o diagrama aí e ver o traçamento. Se você for usar o MuleSoft só por usar, é possível que fique mais caro. Pode falar, Marcel. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado pelo espaço, obrigado pela apresentação, Lucas, e pelo episódio também. Só para completar um pouquinho mais a dúvida, é porque num dos últimos episódios, não me recordo agora exatamente qual foi a community, mas eu fiz uma pergunta que me trouxeram essa sugestão de fazer sempre a importação, vamos pensar Data Cloud Setup 0, né, aqui agora. A gente começar, por exemplo, por Sales, nesse caso, o cliente tem ali na estrutura, né, essa questão para incluir do Sales Cloud para o Data Cloud, porque se eu fosse por fora, digamos assim, o consumo tal poderia ser maior. Por isso a pergunta. Mas para também, como eu estou entrando com o Marketing Cloud Next agora a todo vapor, e a base é Data Cloud, não existe mais DE, não existe mais lista, né, então
essa parte da Data Cloud, Calculate Insights é bem importante. É algo que, assim, nem todo mundo vai precisar estar preocupado, porque, quer dizer, todo mundo tem que estar um pouco preocupado, claro, mas às vezes ele vai estar, né, uma característica do projeto que não, isso aí ficou no outro escalão, a arquitetura definiu e alguém vai acompanhar esses números, alertas ali e tal. Na hora de executar só mesmo, isso aí já vai acabar que já vai estar meio definido. Mas é o que eu falei, né? A gente vai discutir muito, aí na hora que estiver discutindo, mas se a gente fizer desse jeito, será que vai sair mais caro? Vamos fazer uma POC. Ah, não, realmente vi lá na carteira, vai sair caro, não vai. Então, eu realmente não sei, não cheguei nesse ponto. Não, tranquilo, só fazer um disclaimer para o pessoal também, que é, né, acho que concordo totalmente com você, Lucas, sobre definição, sobre uma arquitetura, né, quando a gente vê um cenário de um CBU, um Enterprise, né, ali, só para contexto, médias, grandes empresas, mas eu confesso que eu fico um pouquinho preocupado com os SMBs que estão vindo, né, já com o Data Cloud às vezes, né, e também não tem tanta maturidade de processo, e às vezes, né, falando de custo, acho que é um ponto de atenção para a gente ajudá-los também. Obrigado, pessoal. Valeu, Marcelo, obrigado. Uma honra aí, cara, você assistir, agora fiquei até mais nervoso. Que isso, né? A honra toda minha. Não, que isso. Aí, por exemplo, não, deixa eu só voltar aqui que eu vou misturar os assuntos. Eu peguei as chaves aqui, né, que eu recebi no Bucket. Então, tá aqui no arquivo. Como que eu vou ler dessa forma? Estou lendo aqui manual, né, gente? É um exemplo simples. Então, só para ver, os IDs, né, que a gente mapeou, são exatamente os super-heróis que tem... Não, esse aqui não tem. Não, tem aqui o 0, Não, beleza. Acho que ele acabou pegando... Não sei. Não sei se eu mapeei do lugar certo. Mas, enfim, a gente está... Bom, o jeito que a gente vai fazer essa leitura, né, desses dados, como que a gente vai comparar, mas aí eu pegaria, né, nesse exemplo aqui, eu pegaria essas chaves aqui e prepararia eles para pôr numa campanha alguma coisa. Lembrei o que eu ia falar com o gancho do que o Marcelo falou. Essa outra POC que está bagunçada aqui, cheia de DMO na minha org, era um problema que eu estava ajudando um outro time a resolver e não dava para fazer na org do cliente, acabei fazendo aqui no demo mesmo, de usar acho que era LWR lá, Lightning, eu não sei, mas era meio que os dados do personalization cair direto aqui no Data Cloud. Então, eu não sei quanto custa o personalization exatamente, sei que também não deve ser barato, né? Os produtos de Salesforce acabam não sendo tão baratos. Mas era uma forma também que a gente tem, né, de já pegar os dados de engajamento ali em tempo real, hiperpersonalização, e já cair aqui no DataStream, e já tudo aqui dentro. Então, é difícil a gente acompanhar tudo, né? Eu sei que tem um conector, no projeto que eu trago dados do personalization para o Data Cloud, mas desse jeito direto, nativo, eu já nem sei se é o mesmo preço, se é mais barato, se é mais caro. Então, sempre que a gente entrar nessa parte do custo, né, a gente tem que mergulhar de cabeça mesmo, desenhar arquitetura, fazer as perguntas certas e não tomar susto lá na frente, né? Então, vamos precisar de personalization integrado, né? Já vamos usar essa feature aqui, no quanto que vai me custar? Não, vamos usar de outro jeito, enfim. Tem que estar preparado, tá? Então é muita preparação e desenvolvimento em si mesmo, aí acaba ficando para as outras partes, tá? Cara, acho que é isso. Eu mostrei o dado chegando. Agora, bom, não vou fazer nenhuma campanha com esses dados, né? Os dados estão aqui, que a gente segmentou, os 7 ali. A gente pode até bater aqui se são. Mas acho que o que eu tinha para apresentar é isso. Não sei não sei como que a gente está de time blocks ainda. Se quiserem fazer mais perguntas, quiserem tentar explorar mais alguma coisa aqui. Aí eu já não garanto que vai funcionar 100%, tá? Mas o que eu tinha me proposto aqui já consegui apresentar aqui para vocês. Espero que vocês tenham conseguido absorver aí algum conhecimento. Não, foi excelente. Muito obrigado. Eu vou abrir agora o microfone aqui, porque tem algumas perguntas eu acho que as pessoas podem fazer ao vivo, caso queiram, né? Que eu deixei passar, como o Tayan. Podem abrir o microfone e perguntar, tá, gente? Quem quiser agora, vamos colocar o Lucas aí para responder ao vivo e a cores. Olá, hein, gente. Pra galera.
Acho que o pessoal está mais com vergonha do que tudo aí, ó. Então deixa eu fazer para ele, ó. Estamos avaliando a migração de regras de negócio críticas do back-end para o Data Cloud. Mas minha principal preocupação é com o overhead de latência ponta a ponta, ingestão e ativação, versus ativação. Considerando o uso de streaming e data actions, existe um tempo real mínimo de processamento até a injeção efetiva no Journey Builder via API? Precisa olhar na documentação, cara, o que eles prometem. Mas geralmente esse tipo de coisa você consegue negociar, tá? Você fala, eu preciso desse dado, né, mais real time, e não tá atendendo, né? Você já tem que chegar meio com o case ali. Falar, ó, precisava de uma latência assim, fiz a POC aqui, não demorou muito. E aí? Tá aqui o link falando que vocês garantem o dado em 15 minutos, né? Então, a gente tem que, nesse sentido, né, eu sempre recomendo esse caminho. Faz uma POC, prova ali o seu ponto, né? Traz a documentação que você tiver de apoio e cobra Salesforce. Né? Você está pagando a ferramenta e, né, você quer que ela funcione, que ela tem no caso de uso que vocês propuseram, né? Boa. Alguém mais, pessoal? O Bassa eu acho que eu conheço, hein? Lucas, tudo bem? Beleza? Eu vou dar uma complementada nesse ponto aí do real time. Se você tiver uma conexão streaming via API com o Data Cloud, ele consegue fazer a ingestão de dados em real time, né? Com isso, você pode criar um data action que vai mandar uma audiência direto para um API Journey Endpoint no Marketing Cloud, aí é na hora. Só que, às vezes, você precisa criar um Data Graphs para executar um segmento, e por essa vez, esse segmento também vai acionar a ativação para executar uma regra, né? E não somente só enviar aquele dado para o Marketing Cloud, que aí faz muito mais sentido, porque se você vai só enviar o dado que você já tem, é melhor você conectar direto com a API do Marketing Cloud, e não passar pelo Data Cloud. Não, perfeito. Acho que o ponto também foi qual que é o tempo que eles garantem, né? Então, assim, você deu um exemplo legal, né, de como a gente pode conectar esses dados de outras formas. Mas, assim, de chegar e falar, joguei aqui, rodei esse processo, eles garantem geralmente um near real time, que acho que é uns 15 minutos. Mas o real time mesmo é bem complicado, né? Vai depender do caso de uso. Esse exemplo foi bom, né? Então, dependendo do que você precisa fazer, você não precisa seguir essa esteira toda, né? Então, vai avaliar outras possibilidades. Né? Realmente, esse dado precisa passar pelo Data Cloud. Eu posso mandar para lá e mandar uma cópia do Data Cloud, porque eu preciso ter ele lá. Tem que avaliar, né? A implementação por caso de uso, né? Exatamente, também acho. Muitas vezes eu não uso nem o Data Cloud nem para conversar com a gente. Eu já pego direto no Flow, faço prompt dentro de um Flow e mando ao invés de tratar tudo, porque senão o tempo real de resposta não é. Você pode colocar o Data Cloud no circuito, mas em algum outro momento, né? Você não precisa que sempre é esse caminho que eu pavimentei aqui, é o único que eu sei fazer, né? Então, a arquitetura é um negócio, né, que sempre vai estar evoluindo, sempre vai estar mudando. Amanhã já inventam outro jeito de conectar, mais rápido, mais barato, mais caro. Né? Diógenes, manda. Ô, Guilherme, até eu vi que você puxou aí, falando um pouco da GeForce, fugindo um pouco do tema, você pensa em puxar esse tema também para fazer um webinar aí? Fazer um quê? Uma live? Isso. Claro, em breve. Inclusive tem um bootcamp pronto já de Agentforce. Eu só estou organizando as datas aqui, tá? A gente tem... legal. Amanhã, inclusive, tem CRM Analytics com o Felipe, mão na massa também, eu recomendo muito, eu acho que é uma referência nacional, talvez até mundial aí no tema, mas logo depois desses eventos que eu estou promovendo, daqui a um mês mais ou menos, a gente vai começar com os bootcamps, tá? Agentflow e Agentforce já, na sequência. Beleza? Beleza. Como que é o nome que você comentou ali que ele vai fazer? CRM Analytics. Ah, tá. Beleza. Pode deixar. Esse está escrito também. Esse é amanhã. 1 hora e meia de evento também.
Maravilha. Valeu, Eu doutor. acho que dá até para ser um target ali, né? Do Data Cloud também, CMA. Com certeza. Aí vamos tentar puxar o Lucas aí para a gente fazer Data Cloud com Agent Force bem powerful. Vamos lá. Não, vai me dar um tempinho para não vou passar vergonha. Tem que chegar com uma demo boa funcionando. Mas der o tempo suficiente e a gente faz. Mas aí eu deixo para você tirar as dúvidas, que eu não sou tão craque aí do Agent Force ainda, né? Tô chegando lá. Gente, eu vou parar a gravação aqui, mas, Divaldo, pode ficar à vontade, tá? Só para não ficar muito longa a gravação.